Olá! Como vão vocês? Eu estou de volta e hoje eu venho compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de outubro. No mês de outubro eu li muita coisa, mas só que eu não vou compartilhar todos os livros aqui com vocês. Para quem me acompanha no Instagram sabe que no mês de outubro eu fiz uma viagem, eu fiz um tour por algumas cidades dos Estados Unidos. E devido à distância, né, porque eu fui de carro, eu passava até 7, 8 horas, dependendo do dia, 10 horas dentro de um carro. E é claro, né, gente, eu aproveitei para ler. E rendeu muito, eu li muita coisa legal, outras não tão legais assim, mas foram divertidas. Só que hoje eu vou compartilhar somente 4 livros com vocês, tá bom? Aí vai ficar um vídeo curto, compacto, espero que eu consiga transmitir para vocês tudo aquilo de bom que eu li nesses livros, tá bom? O primeiro livro que eu vou compartilhar com vocês, ele se chama Em Suas Mãos, da autora ou autor, desculpa, eu não sei se é homem ou mulher, mas se chama Hammer. Esse livro é bem legal, adorei esse livro, adorei a mocinha desse livro. Apesar dessa mocinha sofrer muito, eu gostei demais, porque assim, eu adoro mocinhas maduras, sabe? Que não são problemáticas, que não são dengosas. Eu amei essa personagem. Talvez ela foi desenhada por conta de todo o histórico da vida dela, tudo que ela passou. Mas vamos lá, vamos falar da personagem. O nome dela é Khadija. A Khadija, ela mora nos Estados Unidos, mas ela vem de uma família libanesa, então os avós dela, né, eram libaneses, então ela conhece toda a tradição libanesa. Tanto é que ela aprendeu, na verdade, né, com a família dela, né, com as tradições, ela aprendeu a dançar, né, dança do ventre, que é o que ela ganha vida hoje. Ela trabalha numa boate como dançarina do ventre. A Khadija, gente, ela teve que amadurecer muito cedo por conta dos sofrimentos da vida dela. E ela perdeu o irmão também, vítima de câncer. E com a morte do irmão, ela acabou adquirindo uma dívida muito grande com o hospital. Então, o trabalho dela, assim, praticamente é todo destinado a pagar a dívida do irmão, que para ela é uma dívida infinita. Ela vai demorar muito tempo para pagar essa dívida. Então, a Khadija trabalha demais e nunca sobra um dinheiro para ela fazer coisas dessas, porque realmente todo o dinheiro dela é para isso. Até que um dia a vida dela muda, assim, da água pro vinho. Uma noite ela tá saindo, né, da boate onde ela trabalha, e no ponto de ônibus ela é atacada. Alguns homens cercam ela, né, e tentam abusar, né, da Khadija. Só que ela é salva por um homem misterioso que aparece, né, que ele estava passando na rua. O nome dele é Barak. E ele se compadece, né, de ver a moça naquela situação. Ele acaba salvando ela e levando ela até a casa dela, dando uma carona pra ela. Apesar dele ser um estranho, né, e ela ficar preocupada em aceitar a carona de estranho, ela tá muito assustada, então ela acaba aceitando. E no caminho, né, quando eles estão se dirigindo até a casa dela, eles começam a conversar, ele pergunta um pouco sobre a vida dela e ela conta. Coincidentemente, ele também tem origens libanesas. E ele fica sabendo um pouquinho sobre a vida dela, o que ela faz, de onde que ela é, e ele deixa ela na casa dela e ela pensa, né, que nunca mais ela veria o Barak, até que no outro dia, antes da apresentação dela, ela fica sabendo que ele, né, está lá na boate para assisti-la. E depois, né, ele reencontra ela de novo depois da apresentação dela e ele faz uma proposta um tanto quanto inusitada. Vamos falar um pouquinho do Barak, depois eu falo da proposta dele. O Barak, ele é americano, mas ele também tem origens libanesas, né? E inclusive o pai dele é um sheik muito importante, a família dele é muito importante. E ele é o único filho, né? Na verdade ele é o filho mais velho, mas ele é o único filho solteiro. E o pai dele, gente, está prestes a morrer. O pai dele tá muito doente e o pai dele vive insistindo para que ele case. O pai dele, antes de morrer, quer ver o filho casado, quer ver o filho feliz. E por conta, né, do pai estar debilitado, ele resolve ir atrás de uma noiva para ele se casar, né, uma noiva fake, né, porque ele não namora ninguém. Ele tem um histórico, assim, de coração partido, então assim, ele não quer amar ninguém, ele não quer namorar ninguém, mas ele precisa se casar. E conhecendo a Khadija, ele vê a oportunidade de se casar com uma moça, né, das mesmas
origens que ele, que vai agradar a família, que o pai vai ficar muito feliz. Então ele acaba fazendo essa proposta para ela, para que ela se case com ele, para ela fingir que ela é apaixonada por eles, que eles são felizes, que o pai dele morra feliz com tudo isso. De início ela fica meio receosa de aceitar essa proposta, porque onde já se viu, né, casar com uma pessoa que você nunca viu na vida. Só que as condições dela, né, por conta da dívida que ela tem no hospital, ela acaba aceitando essa proposta, porque se ela casar com ele, ele vai pagar toda a dívida dela, e depois desse casamento ela também vai sair com um bom dinheiro. E ela embarca nesse casamento, ela vai lá pro Líbano conhecer a família dele, ela começa a conviver um pouco mais com ele, com a família dele. E com isso, gente, ela acaba entrando num grande dilema, né? Porque assim, até então ela tinha um acordo com ele, né, pra se manter afastada, né, pra que não se apaixonar, na verdade, né? Porque na verdade era estritamente um negócio, né? O casamento deles era um negócio. Só que fica difícil pra ela, que com o tempo ela começa a se apaixonar por ele. Mesmo ele sendo misterioso, mesmo ela percebendo que ele não quer um relacionamento sério, que ele não quer, na verdade, ficar com ela, que na verdade ele está com ela por conta desse acordo, mesmo ela sofrendo, sabe, essa pressão também de estar num lugar diferente, de estar num país diferente, né? Então assim, a Khadija, minha filha, nasceu pra sofrer, ela sofre demais nesse livro, e eu não vou falar mais sobre a história. Espero que vocês leiam. É um livro bem legal, um livro bem sofrido. É uma história de amor incrível, incrível, incrível. Porque assim, a Khadija veio pra vida do Barak pra transformar a vida dele e mostrar pra ele que o amor existe. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês se chama Doce Lar. É da autora Tylee Cole. Eu já falei dessa autora com vocês. Eu li um livro dela no mês de setembro, que é aquele livro que eu me apaixonei, aquele livro que eu chorei, aquele livro emocionante demais, que se chama Mil Beijos de Garotos. Então eu resolvi ler outro livro dela e eu escolhi esse livro, e foi uma escolha muito boa, porque esse livro é demais também, gostei muito desse livro. Esse livro conta a história da Molly, que é uma personagem incrível, que é uma personagem que eu me apaixonei. A Molly, na verdade, gente, ela nasceu pra sofrer, tadinha, é uma menina muito solitária. Ela perdeu a mãe logo que ela nasceu, né? Então, no parto, né, a mãe dela acabou morrendo. E ela ficou somente com o pai e com a avó. E o pai dela era o porto seguro da vida dela, só que aos 6 anos de idade, o pai dela também acaba falecendo e ela fica somente com a avó. E na adolescência, a avó, né, coitada, porque também já está muito velhinha, acaba falecendo também. Então a Molly fica sozinha no mundo. E a partir desse momento ela começa a viver em lares adotivos. Ela mora em vários lares até completar, né, a maioridade. Ela vai para faculdade. Ela é uma menina muito, muito, muito inteligente. Ela se forma na faculdade de Oxford, na Inglaterra. Ela estuda filosofia, que é a paixão da vida dela, né? Desde quando ela era pequena, ela era apaixonada por filosofia. Quando ela se formou, ela resolve fazer mestrado nos Estados Unidos. Então ela se muda para Alabama, que é uma cidade completamente diferente da cidade que ela vive, né? A Inglaterra é o oposto do Alabama, né? O Alabama é um lugar quente. E ela vai para o Alabama e ela sente a diferença, sabe? Cultural, climática. As pessoas do Alabama são apaixonadas por futebol americano e ela não entende de nada. Só que a Molly, gente, por ela ser assim uma menina nerd, uma menina inteligente, ela sente essa dificuldade no Alabama, né? Ela tenta se enturmar, ela tenta ser que nem as outras garotas, né? E ela faz algumas amizades e ela tenta, né, interagir entre o mundo, né, das pessoas da idade dela e entre o mundo dela, né? E o que é que acontece, gente? Nesse mundinho que ela tá ali lutando, né, pela profissão dela, que ela tá ali trabalhando na faculdade também, ela acaba conhecendo um rapaz. O nome dele é Romeo Prince, se eu não me engano, que é um jogador de futebol muito famoso, muito badalado. As meninas morrem por esse rapaz e ela não tá nem aí pra isso, porque ela não é desse mundo, mas ela acaba conhecendo esse rapaz, gente, e ela acaba se apaixonando por ele, e ele é totalmente diferente, assim, eles são, na verdade, totalmente diferentes, é a água e o vinho.
Enquanto a Molly é ali nerd, estudiosa, o Romeo é uma pessoa assim super badalada, sai com um monte de garotas, assim, é um mundo totalmente diferente. Ele é o astro, ele é tudo, ele tem tudo que ele quer. Só que o Romeo, gente, ninguém conhece ele de verdade, ninguém conhece ele na profundidade. Ele tem problemas muito sérios com a família, com os pais, inclusive. Ele teve uma criação bem difícil. E por conta disso, ele é uma pessoa muito fechada, é uma pessoa assim, meio esquentadinha, estouradinha. E ele acaba assim, por conta de tudo que ele passou e por conta dessa vida sofrida que ele teve, né, com a família, ele acaba sendo meio que vida louca, curtir a vida mesmo, mas a vida dele é o futebol. Ele é apaixonado por futebol. Ele quer ser profissional de futebol, inclusive ele foi convidado por um time muito importante de futebol, e ele quer viver disso e a família é totalmente contra. Ele tem uma família super controladora, que controla a vida dele 100%. Isso pra ele é muito difícil. Mas tudo muda quando ele conhece a Molly. Na verdade, a Molly consegue enxergar ele de uma maneira diferente. A Molly consegue compreendê-lo. E com a Molly ele começa a viver um outro tipo de vida, sabe? Uma vida mais tranquila, uma vida mais pacata. A Molly é muito inteligente e ela acaba descobrindo que o Romeo também é muito inteligente, né? Ele esconde esse lado inteligente dele. E, gente, é um casal improvável, mas é um casal, assim, apaixonante. Porque a Molly vem pra vida dele para resgatá-lo, sabe? Para ajudá-lo a enfrentar os seus problemas, para enfrentar os seus monstros. E ele também vem na vida dela, gente, para transformar totalmente. Porque a Molly, por conta de tudo que ela perdeu na vida dela, por conta de ser muito sozinha, ela é muito insegura em relação a relacionamento, porque ela acha que um dia ela vai perder essa pessoa. Então, assim, ela é muito retraída com relação a isso, mas o Romeo mudou completamente a vida dela, mudou o rumo das coisas que ela pensava. Gente, é um casal muito fofinho! Amei esse livro. Chega, não vou falar mais dele. O próximo livro que eu vou falar com vocês se chama Princesa da Rosa, da autora Diane Burger. Eu li um livro dessa autora mês passado, não sei se vocês se lembram, eu acho que era A Dama da Floresta, que eu falei pra vocês que eu queria ler só livros dessa autora. Pois bem, esse é o livro 2. E é um livro tão apaixonante como o livro que eu li mês passado, só que esse livro aqui vem contando a história do filho do casal do livro anterior, que é um casal que sofreu demais, né, pra ficar junto. É um casal, assim, que também era um casal improvável, né? Porque ela era uma curandeira, ele era um nobre, mas mesmo assim eles se apaixonaram. E foi muito sofrida a vida deles, na verdade. E desse fruto nasceu vários filhos, só que esse livro vem contando a história do primogênito. Que é um primogênito, gente, que nasceu também com uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque, como vocês sabem, não sei se eu falei no vídeo passado, quando os pais... depois eu leio. Quando os pais deles se casaram, né? Ou melhor, quando os pais deles tiveram ele, eles não tinham se casado ainda, né? A mãe dele ficou grávida, só que ela não tinha casado ainda com o pai dele. Então, para o rei, né, da Inglaterra, né? Ou melhor, para os reis dos normandos, ele é como se fosse um bastardo, ele é um bastardo. Porque os pais tiveram ele antes de se casar. E para ele, gente, conseguir herdar, né, o título do pai, ele tem que ser filho legítimo. Então o rei acaba fazendo uma proposta para ele. Eu odeio esse rei Guilherme, que é intrometido, adora se intrometer na vida dos outros. Pronto, falei. O rei Guilherme acaba propondo para ele que ele vai deixar de ser bastardo se ele cumprir uma missão. E qual é essa missão? Ele tem que encontrar e se casar com uma princesa que está perdida, que é uma princesa que é muito importante para o reino deles, porque se eles se unirem com essa princesa... Nossa, eu não falei o nome do rapaz! O nome dele é Evan. Então, se o Evan se casar com essa princesa, vai poder unificar, né, dois reinos. Isso vai ser muito importante para o rei, né? Então, são negócios. Então ele acaba indo nessa missão para resgatar a princesa e ele acaba encontrando. Quem é essa princesa? O nome dela é Mirna, só que ele vai ter um problemão pela frente, ou melhor, 2 problemas pela frente. A Mirna, gente, ela fugiu, né,
porque o pai dela foi morto pelos normandos, então assim, ela tem uma raiva dos normandos e ela acaba fugindo e ela acaba indo pra se unir com seus aliados. Se eu não me engano, eles são da Irlanda, então ela vai pedir refúgio, né, pros seus aliados. E o que acontece? Eles dão refúgio pra ela, mas o chefe, né, o rei lá da Irlanda, ele fala que vai dar refúgio pra ela se ela se casar com ele. Como ela não tem alternativas, né, ela acaba aceitando se casar com o rei da Irlanda. E ele é uma pessoa, assim, bem idosa, não era o sonho da vida dela, mas ela tinha, né, deveres a cumprir, ela também tinha que se proteger, ela tinha que estar em segurança e ela acaba aceitando. E no dia do casamento dela, o Evan aparece para resgatar a princesa, então ele resgata ela, ele rouba ela, na verdade, né, no dia do casamento dela, e depois eles se casam. Eis que a história toda começa, o vucu-vucu todo começa. Por quê? Porque, gente, o Evan, assim como o pai, ele tem, assim, um amor à primeira vista. Ele se apaixona pela mina à primeira vista. Primeiramente, ele foi para cumprir uma missão do rei, né? Ele ia se casar com uma pessoa que ele nunca viu na vida, só que ele ia cumprir, né, o que o rei pediu para ele também ter o que ele queria, né? Então, ele nem sabia como a Myrna era, mas ele acabou se apaixonando por ela. E ela também teve uma atração muito grande por ele. Só que a Myrna, ela tem aquele conflito, gente, porque ao mesmo tempo que ela se sente atraída pelo Evan, ela tem aquela dívida, né, de lealdade com o pai. Porque o pai foi morto pelos normandos, então assim, ela tem aquela rivalidade com eles. E querendo ou não, o Evan é um normando também, né? Apesar dele ser filho de um normando e de uma nativa, ele não deixa de ser um normando. Então assim, tem aquela coisa da rivalidade. Então o relacionamento deles é sempre um relacionamento com o pé atrás, porque ele sabe que ela é uma inimiga dele, sabe da lealdade dela com o pai. Então assim, não é um relacionamento assim pro Evan muito verdadeiro, mas ele é totalmente apaixonado por ela, ela também é totalmente apaixonada por eles. E é claro, né, gente, eu já vi que a pegada dessa autora é judiada, gente, e ela dá uma judiadinha nesse casal. Esse casal sofre, tem alguns desencontros na história, mas no fim, gente, tudo dá certo e esse livro é demais, eu adorei também. Vou ler a sequência também desse livro, tá bom? Depois eu venho e falo com vocês. E o próximo livro e último livro que eu vou compartilhar com vocês é um livro muito fofinho, gente, eu amei esse livro, que tem um título super grande, que são As Infinitas Possibilidades do Nunca, da autora Juliana Dantas. Eu amei tanto esse livro, gente, que eu entrei no Facebook dessa autora e falei pra ela, gente, escreva mais livros como esse livro é demais, eu me apaixonei por essa leitura. E, gente, esse livro é demais mesmo, eu gosto de livros assim, apaixonantes, na verdade, né? Que esse livro conta a história da Sarah e do Nathan. Quem que é a Sarah, gente? A Sarah é uma menina, assim, muito estudiosa, é uma menina bem focada nos estudos, ela está indo para a faculdade e ela tem uma amizade muito grande com um amigo dela que se chama Léo. E o que acontece, gente? Por ela nunca ter se envolvido com alguém e ela já tá se tornando quase uma adulta, o Léo, que é apaixonado por ela percebe, ela sabe disso, faz uma proposta para ela, que se durante um ano que ela estiver na faculdade, ela não se relacionar com ninguém, eles terão a primeira noite juntos. Até então ela aceita, ela acha essa ideia totalmente louca, porque assim, pra ela, o Léo assim, é como se fosse um irmão. E só que o Léo é apaixonado por ela. No primeiro momento ela aceita, mas depois ela se arrepende de ter feito esse acordo com ele. Porque o que acontece? Ela já tá faltando, acho que, alguns meses pra terminar esse um ano. E ela começa a correr contra o tempo, gente. Ela tá atrás, assim, de uma pessoa, de um relacionamento sem compromisso, somente pra ela perder a virgindade dela e não ser obrigada a se deitar com o Léo, porque ela não quer estragar a amizade. Por que ela não quer estragar a amizade? Uma, porque ela gosta muito dele como um irmão, como eu já falei pra vocês, e também por histórico que ela tem dos pais. Os pais, eles eram muito amigos também, mas no fim eles se relacionaram, se casaram, e foi um casamento que assim deu totalmente errado.
É um casamento, assim, que trouxe sequelas pra vida dela até hoje. A mãe dela fez terapia, ela fez terapia, assim, não foi um casamento muito feliz. Então, assim, ela não tem boas recordações, né, de casamentos entre amigos. Então, ela não quer isso pra vida dela. E o que acontece, gente? Como ela tá correndo contra o tempo, um dia, numa festa, e ela acaba bebendo demais, e ela acaba fazendo essa proposta pra um rapaz que se chama Natan, que é um rapaz muito popular na faculdade. É um rapaz rico, lindo, maravilhoso, só que é um rapaz, assim, que não tem namorada, ninguém viu ele, assim, com namorada. Ele é uma pessoa, assim, bem séria, pelo que as pessoas percebem. Então, assim, é a vítima ideal, porque, assim, ela quer, né, um relacionamento sem compromisso. E ela acaba fazendo essa proposta pro Natan. E de imediato, assim, ele acha meio estranho, né, porque ela tá bêbada, e ele acha estranho uma mulher fazer uma proposta dessa. Mas depois ele acaba aceitando a proposta dela. Ela nem acredita que o Natan aceita a proposta dela. Porque ela não tem nada a ver com ele, ela não faz parte do mundo dele, ela não é o tipo de menina, né, que ele sairia, mas ele acaba aceitando, porque realmente, né, ela propõe um relacionamento sem compromisso, sexo sem compromisso, né, e ele gostou dessa ideia, ele acaba aceitando. Só que, gente, vocês acham que isso vai dar certo? Claro que não vai dar certo, meu pai. Eles acabam se apaixonando, só que o Natan, ele tem um mistério, ele tem um segredo muito grande. É um segredo, assim, gente, que cai como uma bomba depois. E eu não posso falar muito, né? Vou ficar quietinha. Mas, gente, esse livro é muito legal. Esse livro, assim, é transformador. Depois que você conhece o Natan, conhece um pouquinho sobre a vida dele, o Natan, ele é apaixonado pelos astros, assim, é uma pessoa que entende muito de astros. Eu aprendi muito nesse livro, inclusive, tá? Eu até descobri que em alguns planetas chovem diamante. Eu não sabia disso. Eu fiquei, assim, impressionada, gente. Eu esqueci o nome dos planetas agora, mas é mais que um. Lá tem tempestades de diamantes. O chão é coberto de diamantes, gente. Eu tô, assim, impressionada. Fora outras coisas que eu aprendi nesse livro também. E eu achei super legal. Achei que essa autora, assim, ela tem uma maneira de escrever, assim, super leve, super fluida. É uma história que você começa a ler, daqui a pouco já acabou. Tem um certo quê de drama, assim, tem, mas é tudo na medida certa, nada é exagerado, nenhum personagem é exagerado. Não é aquele livro que tem, assim, alguns defeitos você acaba engolindo por conta de outras coisas legais. Não, gente, ele é totalmente legal. Essa autora é incrível, essa autora é demais. Os personagens são demais e eu adorei demais esse livro. Super indico a leitura dele. E pronto, gente, acabou. Essas foram as minhas leituras do mês de outubro. Espero que vocês tenham gostado. Mês que vem eu volto aqui e falo mais um pouquinho, né, sobre alguns livros que eu li no mês de outubro. Espero muito que vocês gostem e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!